Exatamente onde nós estamos foi a fazenda Malhada, pertencente ao coronel de Angical José Joaquim de Almeida. Somente em 1825, os navios que vinham, as barcas, naquele tempo eram barcas, que vinham em 1800, eles puderam chegar até aqui. Então, essa é uma data importante. Aqui no local onde era a Fazenda Malhada, então começou a se estabelecer um porto que se tornou importante por ser o último porto no Rio Grande. Em 1890, aqui já possuía casas em número suficiente para se tornar município e também habitantes. Então, houve aquele empenho, aquela luta para que aqui deixasse de ser apenas o povoado São João das Barreiras e passasse a ser município independente. E 1 mês e 20 dias depois, em 26 de maio de 1891, foi então instalado o município, tendo como prefeito, naquele tempo prefeito se chamava intendente, o coronel Martiniano Ferreira Caparrosa. Portugal, que era a pátria do Padre Vieira, no início do século XX, nesse período todo, sofreu revolução que tirou os reis, acabou com o reino e introduziu uma república. Mas essa república, desde o início, se mostrou hostil à religião e começou a perseguir os padres. E uma das coisas que essa república fez foi decretar que todos os padres, a partir dali, seriam funcionários do governo e teriam salário pagos pelo governo. O Padre Vieira, que já era mal visto por não aceitar receber o salário, falou publicamente na igreja, lá na terra dele, Algarve, contra a violência que estava cometida. Com isso, ele desagradou de tal maneira aquele governo que ele ficou em perigo de vida. Então, várias pessoas o estimularam a fugir rápido antes que ele fosse morto. Então ele, junto com mais 2 padres, fugiram primeiro para a Espanha, depois tomaram navio e chegaram aqui no Brasil, na Bahia. Depois ele soube que numa cidade chamada Barreiras não existia padre. Ele pegou então o trem de ferro de Salvador para Juazeiro, depois o navio a vapor de Juazeiro para Barra e foi pedir ao bispo de Barra se ele poderia ser nomeado vigário daqui de Barreiras. Foi assim que ele veio para Barreiras, iniciou e construiu essa igreja. Então, a escolha de São João Batista como padroeiro de Barreiras se deu de uma forma muito bonita, muito providencial. Antes aqui não havia nada no início do século. Então, apareceu uma senhora que festejava São João Batista em Barra. E todos os anos ela vinha para Barreiras. Aconteceu que em um ano daqueles choveu bastante e ela não tinha onde fazer a celebração, o festejo de São João. Então, o João Daniel Lopes tinha um galpão na beira do rio e ela solicitou se ele podia ceder este lugar para que ela fizesse o festejo de São João Batista. E assim aconteceu, com muita festa, muito foguete, e licores e biscoitos. E assim foi que no ano seguinte a população de Arraial da Penha e de pessoas aqui de Angical e da região se reuniram para celebrar a festa da Joana Barqueira. E assim foi que todos os anos se celebrava esta festa no povoado, a ponto de interferir no nome da cidade, que foi logo chamado São João das Barreiras. Então foi assim
que em 1891 o governador da Bahia, José Gonçalves, propôs a emancipação do povoado. E para que o povoado fosse emancipado, era necessário que tivesse uma escola e uma igreja. Então este galpão do senhor João Daniel Lopes recebeu uma cruz e ali foi improvisado uma capela para que fosse emancipado o município. Daí surgiu a ideia de São João oficialmente ser o padroeiro do povoado São João das Barreiras. A construção da igreja iniciou em 1891 com o intendente de Barreiras, Martiniano Caparrosa. Ele levou a obra durante 3 anos, mas após a sua morte em 1893, essa obra ficou paralisada durante 22 anos. Ela só é retomada em 1919 com a chegada do nosso Padre Vieira, que com todo esforço, com muito trabalho, com a ajuda de todo o povo, conseguiu construí-la em 5 anos. E em 24 de junho de 1925, essa igreja foi inaugurada com uma grande celebração pelo Bispo de Barra, onde todos os fiéis estavam presentes. Esta igreja foi elevada à catedral em 1979, quando foi criada a Diocese de Barreiras e nomeado o nosso primeiro bispo, o saudoso Dom Ricardo Weberberger. Importante registrar que o glorioso São João Batista é o padroeiro desta igreja e também o padroeiro da Diocese de Barreiras. Neste centenário, agradecemos a São João Batista, que vem abençoando a construção de igrejas ao longo desses anos pela Diocese de Barreiras para acolher o povo que é a Igreja Viva de Jesus Cristo. Desde eu menina, eu tinha mais ou menos uns 12 anos, quando Dona Amália Andrade cuidava aqui de fazer a faxina da igreja todos os sábados. Aí ela ia atrás de mim para ajudar a varrer a igreja.